em Direito Tributário. Professor Heleno, a palavra é sua. Muito obrigado e boa noite. Muito bem. Bom, muito obrigado, doutor Cristiano. É um prazer estar aqui na nossa Associação Nacional dos Procuradores de Municípios, a NPM. Quero dizer que fico muito envaidecido, humildemente envaidecido, quero destacar, por essas referências tão honrosas, tão gentis. Eu tenho um carinho muito especial por esta associação. Sempre que fui procurado pelos colegas em eventos anteriores, né, tive muita felicidade em estar ao lado dos procuradores e das procuradoras municipais. Quero saudar também, além do nosso eminente presidente, né, também a doutora Anne, né, o doutor Gustavo e o doutor Bernardo, bem como todos aqueles que integram, né, o corpo diretivo. O Gustavo, em especial, eu quero realmente ressaltar, fazendo minhas palavras dele, né, que realmente este evento teria um sabor, né, uma alegria, uma sensação, né, de entusiasmo ainda maior se nós estivéssemos no Teatro Santa Isabel e, mais que tudo, sentindo a brisa, não é, que naquela região de Recife, especialmente, é realmente muito prazerosa. Estaríamos seguramente muito bem naquela cidade, na capital pernambucana. Mas quis o destino que estivéssemos cada um em seus lares e preocupados com a saúde e a vida nossa e dos nossos familiares. Então, fez muito bem a associação em promover este ato acadêmico e também institucional pelo meio telemático, porque alcança o objetivo acadêmico, né, alcança o objetivo de integração, de atualização e contribui, sem dúvida nenhuma, para a melhoria da qualificação dos nossos procuradores, das nossas procuradoras municipais. Muito bem, eu quero ressaltar toda essa minha exposição que o momento realmente é de crise, uma crise séria, mas não é apenas uma crise sanitária, não é? Nós temos dificuldades sanitárias, sem dúvidas, temos preocupações com a saúde pública, sem dúvidas, também nós temos, mas é especialmente uma preocupação com a Constituição da República Federativa do Brasil, uma preocupação com os destinos do Estado Democrático Brasileiro e, consequentemente, uma preocupação sobre todo esse processo reformador que está no ar. Um processo reformador que, logicamente, deveria ter um sentido de evolução, de um caminhar para frente, mas nós percebemos também que o interesse de alguns é o retroceder, é voltar para momentos talvez não desejáveis. E isso nos impõe uma defesa contundente da Constituição, uma defesa firme do Estado democrático de direito e do federalismo fiscal, que não existem todas essas instituições sem um corpo de homens e mulheres que integram a administração pública e constituem a força motriz do Estado de Direito. Essa preocupação, obviamente, perpassa reformas tributárias, reformas previdenciárias, mas, mormente, a reforma administrativa. E aí, lógico, nós não podemos falar de segurança jurídica, não podemos falar de questões constitucionais sem debater exatamente esse espaço de como assegurar a continuidade da Constituição, como assegurar a proibição de retrocesso a direitos, não é, no processo evolutivo que deve ser das reformas constitucionais, das reformas administrativas. Por isso, o meu enfoque será exatamente o das reformas
do Estado brasileiro, mas sob uma ótica muito clara, que é aquela da segurança jurídica. Quando promulgada a Constituição, quando veio-nos a Constituição, Ulisses Guimarães insistiu em destacar que a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Essa é uma frase forte, mas que nos coloca um desafio. Ou seja, todos os cidadãos, todas as cidadãs brasileiros têm o dever de promover essa continuidade da sobrevivência da democracia. É exatamente aí que me parece importante pensar o que é uma constituição financeira. Como é que se organiza a constituição financeira de um Estado? Até porque não há nenhum direito, não há nenhuma competência, nenhuma ação de Estado que se faça sem recursos públicos. Não é? A falência do Estado seguramente implica a falência dos direitos fundamentais e a falência das instituições. É nesse sentido que nós temos que pensar, logicamente, em uma compreensão maior que seja esta, a de uma constituição financeira. Muito bem. E por que se dá essa preocupação neste momento? Primeiro, porque há inimigos da Constituição por toda parte. Os inimigos da Constituição são muitos. Os inimigos da Constituição, eles estão silentes, não é? Construindo a sua decadência. Mas estes inimigos da Constituição também, obviamente, serão sempre inimigos do guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Porque esse tribunal, ele será sempre um tribunal contramajoritário. Ele não pode ser a maioria, porque a maioria é aquela que põe a emenda constitucional inconstitucional, que põe a lei complementar inconstitucional, ou que põe a lei ordinária inconstitucional. Esta maioria, este processo majoritário, vai encontrar num, entre aspas, legislador negativo, que é o Supremo Tribunal Federal, um órgão ali que, na verdade, é um órgão contramajoritário. E por isso cabe à sociedade entender que, nesse processo, o Supremo Tribunal Federal precisa, ele, ser defendido e compreendido como uma instituição que, muitas vezes, pode ter maiorias esmagadoras contra aquilo que afirma a Constituição. Se esses inimigos da Constituição muitas vezes se apresentam como maiorias, nós temos que defender, como cidadãos e cidadãs, os direitos fundamentais, as liberdades individuais e a continuidade das instituições. Nesse sentido, a preocupação sobre as reformas é, obviamente, uma preocupação sobre a continuidade e a sobrevivência dessa democracia. Podemos ter reformas para evoluir, para avançar, mas com a sobrevivência da democracia. Nesse sentido, uma Constituição garante um direito de normalidade. Procura neutralizar ou evitar o que poderia se qualificar como estado de exceção. E assim, ao excluir esse estado de exceção, como diria Carl Schmitt, né, o direito é o direito de normalidade, não é o direito de exceção. Mas quando se tem um direito de exceção, uma excepcionalidade e uma crise, como a que estamos vivendo, evidentemente pode ser propulsor de uma situação de excepcionalidade, aí temos que ter caminhos para a decisão. E estes caminhos estão na Constituição, estão no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, se é assim, nós percebemos que, em tempos de crise fiscal, nós temos que ser criativos. E, lógico, ser criativo quer dizer compreender o sistema constitucional.
Pois muito bem, eu quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro é o da teoria da Constituição financeira. Nós olhamos para a Constituição e observamos lá uma série de regras, mas todas elas, nenhuma se efetiva sem gasto público. Todas as regras que estão ali, mesmo as de receitas públicas, somente ocorrem mediante gasto público. Sem gasto público, a Receita Federal não funciona, o fisco municipal não funciona, a Procuradoria não opera adequadamente, os órgãos de Estado não funcionam na sua plenitude. É por isso que, para a realização e concretização da Constituição, nós precisamos, evidentemente, de ter meios suficientes para concretizar, para realizar todos os seus fundamentos. A Constituição, em cada artigo, se revela também como uma parcela da Constituição financeira. A Constituição financeira não são apenas os artigos que estão lá, nos artigos, nos itens sobre matéria tributária, 145 a 156, ou a distribuição do produto arrecadado, 157 a 162, ou do sistema de orçamentos públicos, do artigo 163 e seguintes, até 169, ou ainda daqueles do controle da administração financeira, dos artigos 70, que trata do Tribunal de Contas e etc. Não, esses artigos são artigos específicos sobre as instituições relacionadas com o financiamento do Estado, com o modelo de financiamento do Estado. Mas a Constituição financeira é muito mais ampla. A Constituição financeira define como realizar os gastos com educação, com saúde, com os servidores públicos, com a proteção social, a previdência social, como dar acesso à moradia, a direitos fundamentais, porque os direitos não nascem em árvore. E é exatamente aí que nós temos a efetiva compreensão do que é a Constituição financeira. A Constituição financeira é essa constituição material que trata da forma de realização da Constituição a partir dos seus fenômenos de gasto público ou das necessidades materiais para concretizar todos os princípios ou fins constitucionais. É nesse sentido que a Constituição financeira brasileira de 88 também precisa ser lida à luz daquilo que é a sua essência. E a sua essência é a de uma Constituição de Estado democrático de direito. Nós não temos uma Constituição de Estado de direito, como eram as constituições do século XIX, que eram apenas organizadoras da estrutura de Estado. Nós não temos uma Constituição de Estado social de direito, como foram aquelas da Constituição de Weimar, ou do México, e tantas outras que vieram, especialmente no período antes ou depois da Segunda Guerra Mundial. Não é? A nossa Constituição, ela acompanha o movimento do Estado democrático de direito, aquela que visa e busca a efetivação desses direitos. E essa Constituição, obviamente, ela não admite omissões. Nas constituições pretéritas, era possível falarmos, por exemplo, de normas constitucionais que tinham a natureza simbólica, programáticas, não é? Que nós não tínhamos efetivamente a capacidade de concretizar, porque não havia, por exemplo, uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, mandado de injunção ou a DPF para permitir o cumprimento de preceitos fundamentais. Exatamente por esse motivo que nós trabalhamos hoje com uma Constituição financeira dentro de uma compreensão de Estado democrático de direito. Um Estado onde o cidadão e a cidadã participam desse Estado e se integram em todas as suas ações. Muito bem. Se é assim, há um garantismo constitucional que precisa ser efetivado, um garantismo a essas instituições, muitas vezes um garantismo que está vinculado às próprias garantias, de como efetivar outras garantias no seio constitucional. Muito bem. Nesse sentido, e acho que é importante destacar isso,
dentro dessa lógica constitucional, eu não posso pensar nas instituições financeiras do município sem o olhar constitucional. Como estudar orçamento público, como estudar as transferências de receitas, como estudar as regras de competência tributária sem a Constituição? Impossível. A nossa Constituição não é como a Constituição americana, que é uma Constituição típica de Estado de Direito, de mera organização da estrutura de Estado. Não. A nossa Constituição ela é inclusiva. Ela abrange a complexidade de uma modernidade líquida e absolutamente eivada de enormes interações sociais entre as pessoas, entre as instituições e entre as grandes demandas complexas que essas sociedades contemporâneas reclamam. Nesse sentido, o orçamento público não é simplesmente uma peça contábil. O orçamento público é a vida do Estado democrático de direito. O orçamento público é a parcela da sociedade na forma de organização necessária de receitas e despesas. E, por isso, os princípios de eficiência administrativa, economicidade, legitimidade do gasto, legalidade, todos estes são chamados a uma combinação necessária para entender que não é possível realizar uma constituição financeira sem um orçamento adequado, sem um orçamento suficiente. E para que este orçamento seja suficiente, nós temos que combater a corrupção, combater os gastos desnecessários, assegurar uma busca permanente pelos tributos devidos, não é? Com um combate efetivo a todo tipo de evasão fiscal, não é? E, mais do que tudo, com meios que permitam à sociedade financiar esse orçamento público de forma espontânea, que é a melhor forma de organizar essa estrutura de Estado para um funcionamento adequado. Por isso, as funções do orçamento público vão além da mera organização de números sobre despesas a realizar e estimativa de receitas. Nós temos uma função de limitação legislativa, é claro, não é? Mas temos também uma função de planejamento. É preciso que o orçamento público planeje o futuro, organize a estrutura administrativa para planejar a cidade, para planejar o município. Uma função de transparência, para que a sociedade conheça o seu orçamento. Essa é a grande missão. Abre-se o coração do município, não é? Para que a sociedade conheça exatamente receitas e despesas. Uma função também de efetividade de direitos e liberdades fundamentais. E, claro, sem dúvida nenhuma, uma função de controle, para que os órgãos de controle possam ter plena capacidade de fiscalização. Muito bem, nessas funções do orçamento público, por que estamos a falar de orçamento público? Se a questão é de segurança jurídica, é porque segurança jurídica pressupõe a realização de tudo isso. Alguns autores dizem que as unidades do federalismo não podem alegar a segurança jurídica. Eu tenho até um diálogo com uma pessoa que tem um carinho muito especial pelos municípios, a professora Isabel Derzi, foi procuradora municipal, gosta muito dos municípios, tem uma obra vastamente permeada de obras sobre questões de tributação municipal, questões financeiras, o próprio trato do federalismo. Mas, em um certo momento, discutíamos se os entes públicos poderiam alegar a segurança jurídica. E isso é uma forma de ver o direito. Não é? Entendo eu que a segurança jurídica é um princípio do Estado democrático de direito. E, consequentemente, onde houver Estado, haverá a necessidade de segurança para qualquer pessoa, pública ou privada, física ou jurídica. As demandas por segurança jurídica são as demandas por certeza do direito, são as demandas pela confiança legítima, são as demandas pela estabilidade do direito.
Ora, essas relações perpassam as relações federativas também, essas vinculações, né, perpassam as relações federativas. E é nesse sentido que a segurança jurídica importa, sim, quando nós estamos a falar de orçamento público, e eu pretendo demonstrar isso a vocês exatamente na sequência. Vejam bem, um federalismo é um universo de relações. Relações entre a União, estados e municípios, entre os entes da federação, as relações entre essas pessoas do federalismo no plano horizontal, ou seja, entre municípios. Nós temos aí o federalismo horizontal entre municípios dentro de um mesmo estado ou entre estados distintos, que tem, obviamente, um contorno distinto daquela relação de transferências entre União, estados e municípios. Dentre os temas que se tratou aqui, né, na relação dos temas citados, algo me soa sobre transferências e controle de transferências dos estados para os municípios. Veja o caso do valor adicionado. Quando a Lei Complementar 63 estabelece, não é, o dever de repasse daquele 1/4 dos 25% do ICMS na forma de valor adicionado. Muitos estados se recusam a apresentar, quando a lei complementar estabelece uma obrigação, muitos estados se recusam a apresentar a memória dos cálculos. Apenas encaminham uma mera relação de valores para o estado, para o município. Ora, o município tem o direito de conhecer item por item daquilo que se refere ao valor adicionado, porque esse não é um repasse por interesse do Estado, é um repasse por ordem constitucional. E essas relações verticais, logicamente também, põe limites a guerras fiscais e uma série de outras questões do federalismo horizontal. Mas também temos as relações entre particulares e o federalismo, entre as unidades do federalismo e os órgãos de coordenação federativa, como o Senado Federal, conselhos, CNJ, por exemplo, Conselho Nacional de Justiça, e temos as relações de jurisdição federativa, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, de forma bem destacada. Por isso, o federalismo fiscal brasileiro é um federalismo equilibrado, é um federalismo que Raul Machado Horta, e esse evento partindo de Minas Gerais, nós não podemos deixar de lembrar esse grande constitucionalista que foi Raul Machado Horta, não é? Que destacava que o federalismo brasileiro ele não é apenas um federalismo cooperativo, ele é um federalismo cooperativo equilibrado, porque busca justamente a redução das desigualdades sociais, a redução da pobreza, etc., mas especialmente as reduções de desigualdade regionais e sociais entre os municípios e entre os estados. Esse federalismo que, vamos pensar na história do federalismo brasileiro, nós saímos de um federalismo centrífugo, onde nós tínhamos uma lógica que era de autofinanciamento dos estados, praticamente. Depois eles se endividaram todos e passamos, então, a um federalismo centrípeto. Esse federalismo, na Constituição de 34, a partir de 1926, conhece os municípios, integra os municípios, mesmo que não fossem ali entes do federalismo, mas a partir da Constituição, especialmente a de 46, os municípios assumem uma dignidade constitucional à semelhança dos estados, sem nenhuma distinção em termos de tratamento em relação a qualquer outro elemento relevante da sua composição. E a Constituição de 88 aprofunda e amplia essa qualidade do município como um ente integrante efetivamente do federalismo brasileiro, sobre o qual não há quaisquer dúvidas a respeito. É nesse novo modelo de federalismo cooperativo equilibrado, desse federalismo que a Constituição Financeira de 1988 pretende efetivar, que dentro dessa lógica que nós precisamos assegurar um princípio constitucional do federalismo. O município não pode aceitar a sua autarquização. Nós temos um princípio constitucional de unidade nacional, porque, obviamente, nós precisamos ter a unidade nacional. Nós temos um princípio da unidade dos estados, porque, logicamente, para o federalismo, a unidade dos estados também é importante.
Mas os municípios não podem ceder à tentação de serem autarquias de estados ou da federação. Por que eu trato desse ponto? Porque me preocupa muito, e nesses processos de reforma, o ímpeto de alguns de agradar os municípios por repasse de verbas. A melhor prova que o repasse de verbas pode sim ser uma derrota em termos de autonomia federativa é o valor adicionado e a forma não transparente como os estados se comportam em relação aos municípios. Nós queremos, é claro, evitar a centralidade, que a União assuma todas as competências e elimine as autonomias dos entes federativos. É lógico que nesse princípio de respeito e de afirmação da identidade constitucional dos municípios e também, obviamente, dos estados, por uma descentralização necessária, é que se afirma aí sim a lógica do federalismo. E nós não precisamos de modelos estrangeiros. Não precisamos pensar como é que funciona o modelo do federalismo suíço, argentino, mexicano, americano, alemão, para saber como vamos organizar o nosso. Porque o nosso é o retrato da nossa Constituição e da nossa vida em sociedade. E esta nos foi conferida na forma de um federalismo cooperativo, equilibrado, e que hoje tem realizado, sim, com muito proveito, as funções constitucionais. Basta ver, por exemplo, naquilo que corresponde às regiões, a necessidade de organizar o Estado brasileiro, não somente em estados e municípios, mas também organizá-los em regiões, o artigo 43 da Constituição, que até hoje não saiu do papel. Entretanto, quando nós observamos uma crise sanitária como esta, então percebemos a importância do federalismo sanitário, a importância de unidade central, que é o SUS, e a sua complementariedade com as competências estaduais e municipais, que foi necessário o Supremo Tribunal Federal se manifestar pelo reconhecimento e afirmação do óbvio, que é a saúde, o Sistema Único de Saúde, obviamente, é uma competência concorrente. É uma competência concorrente por quê? Porque cabe aos estados e cabe aos municípios legislar sobre a matéria específica das legislações no âmbito interno, sobre os seus regimes próprios, né, de proteção dos seus cidadãos, segundo as especificidades de cada município. E o Supremo Tribunal Federal é obrigado a dizer o óbvio, que a União não tem o poder de inibir e de impedir que os municípios o façam, que os estados o façam. E se foi assim, certamente que muitas vidas foram salvas. Muitas vidas foram salvas exatamente pelos municípios que, com muita responsabilidade, souberam se antecipar aos fatos e proteger a vida das pessoas no âmbito interno. Mas isso é lógico, um retrato, uma parte desse processo. Por quê? Porque aí falta muito ainda para os municípios evidenciarem a sua força como ente de uma constituição financeira. Os municípios, em geral, não têm muito entusiasmo com o plano plurianual. Não planejam. As assembleias legislativas não organizam PPAs de forma a promover o planejamento do futuro do município. E isso, lamentavelmente, é muito ruim, porque as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, elas não acompanham um planejamento, não acompanham a vida constitucional do Estado. Não olham para o futuro, não dão perspectivas individualizadas, específicas a cada unidade do federalismo, sobre como deve se organizar o futuro dessa unidade federativa. É preciso romper com essa forma infeliz, pouco criativa, de cópia de PPAs. Certamente, dos 5.560 municípios brasileiros,
mais de 4.000 PPAs são idênticos um ao outro. O município não pode resistir, o poder legislativo municipal, o poder executivo municipal não pode sucumbir a esta tentação. Ele tem que ser autônomo, ele tem que ter esta força de autonomia e respeito às leis orçamentárias e ao planejamento. E, a meu ver, quem tem o munus público de fazer a efetividade dessas leis orçamentárias são justamente os procuradores, aqueles que conhecem o direito e podem orientar estas autoridades locais. Mas há um ponto central que agora passo a cuidar dele, que é exatamente o das reformas. Diante dessa Constituição financeira e postos todos esses fundamentos, como caminhar para uma reforma tributária? Como caminhar para uma reforma administrativa? Como caminhar para uma reforma do processo tributário no âmbito das procuradorias? Eu quero destacar, primeiro, que uma reforma tributária no Brasil não é uma reforma da Constituição que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma reforma tributária da segurança jurídica. Uma reforma tributária que promova a estabilidade das relações e a permanência dos investidores e também que promova o crescimento econômico dos agentes da economia local. Isto é a reforma tributária que o Brasil precisa. Eu me lembro sempre, há uns anos atrás, tem uma amiga querida que é prefeita de Caruaru, uma cidade do interior de Pernambuco, e eu dizia a ela: Raquel, as finanças do município merecem sua especial atenção e eu fico muito feliz por saber que você, sendo oriunda do direito e tendo um passado de procuradoria, saberá certamente conduzir da melhor forma. E o que ela me observava é exatamente isso. As tantas possibilidades que se pode pensar sobre financiamento de municípios, muitas vezes esbarra em quê? Esbarra nos próprios instrumentos que são criados para certas facilidades. Exemplo, Simples Nacional. Então, pelo Simples Nacional, praticamente os prestadores de serviços não querem crescer, eles ficam sempre como pequenos. Eles não evoluem, eles não vão para uma tributação do ISS local. Eles se multiplicam em tantas outras empresas de Simples quantas possam ser possíveis, né, em geral. E isso vai dificultando a relação, né, da administração pública. Depois, então, o viver de repasses parece ser algo cômodo, né, e é difícil você criar ou inovar nessas relações, nessas questões. Mas nós precisamos de uma reforma tributária, sim. Nós precisamos de uma reforma tributária para simplificar esse sistema tributário, para gerar eficiência, melhorar o ambiente de negócios, reduzir as desonerações tributárias, reduzir os excessos de incentivos fiscais, muitos deles absolutamente desnecessários, promover o desenvolvimento regional e assegurar de forma objetiva as garantias dos direitos dos contribuintes. Não tenho dúvidas que um contribuinte se sente respeitado pelo fisco, esse contribuinte terá sempre uma ação diferenciada em relação a este ente federativo. Lamentavelmente, as propostas de reformas tributárias que estão aí só têm um sentido: capturar o imposto sobre serviços dos municípios. Isto é o objetivo nuclear da PEC 45 e esse é o objetivo nuclear da PEC 110. Todo o esforço dos estados é para tomar tomar o ISS e fazer com que os municípios vivam de repasses à semelhança do Simples Nacional. O município não pode sucumbir a essa tentação, eu insisto. Nós podemos fazer uma reforma tributária
E o Simplifica Já, que meu querido amigo Alberto Macedo e tantos outros colegas dele que têm trabalhado nessa proposta, evidenciam com muita objetividade, né, a importância da continuidade do imposto sobre serviços na municipalidade. Não aceitem, em hipótese alguma, esta derrota dos municípios, porque esta derrota dos municípios não vai significar apenas a perda de receita, não. Vai significar a perda de elementos econômicos no município, porque certamente muitas unidades de serviços irão fechar as portas. Não irão aguentar uma carga tributária majorada de 5% para 35%. Isso é um engodo. Eu absolutamente sou contra todas essas propostas de reforma constitucional que estão em curso. E aceito, com alguns ajustes também, a PEC e as propostas do Simplifica Já, porque, ao meu ver, é a que melhor respeita o federalismo fiscal brasileiro. O que nós precisamos, junto aos municípios, é uma reforma, aí sim, da Lei Complementar 116, da legislação do ITBI, da legislação do IPTU, criando condições, claro, facilitadoras, simplificadoras, para que esses municípios possam ter uma relação mais adequada e mais simples em face dos seus contribuintes. Mas toda a lógica da reforma tributária não está calcada nisso. Está calcada numa ideia de que o IVA é a saída para o financiamento do Estado brasileiro. Eu até concordo que o IVA é um ótimo tributo no âmbito federativo, mas não existe nada que prove que o IVA, e aí vem um dado importante, a União Europeia, em um dado instante, aceitou o IVA como um tributo do espaço europeu, do federalismo europeu. E essa é uma lógica que nós não precisamos importar. Se não fosse o efeito e o funcionamento da União Europeia, certamente hoje poderíamos ter IVA num país, outros tributos distribuídos em competências como o nosso em outros países, né? Ali foi mais um efeito de uniformização de um espaço federativo para uma tributação de consumo na liberação do fluxo de bens entre eles, e que funcionou muito bem. Mas isso não quer dizer que vai funcionar assim em toda parte. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que nunca teve um IVA nacional e, logicamente, o Estado americano não se ressente disso. De tal forma que eu acho, e não vou cansá-los, porque certamente a reforma tributária será tratada a miúde aqui pelos colegas e um debate muito profícuo sobre o tema, que certamente vocês virão todo esse debate ser retomado. Mas tenham em mente, o único propósito dessa reforma tributária é usar de uma construção, de um discurso, para capturar o imposto sobre serviços. E por quê? Porque o imposto sobre serviços é o grande imposto da modernidade, da pós-modernidade, se quisermos dizer assim, né? É o imposto da tecnologia. Mas, com outro engodo, estas pessoas enganam o povo, enganam os parlamentares, ao dizer que o comércio eletrônico ou que os serviços eletrônicos não são tributáveis, ou não são tributados na atualidade. Na verdade, o que o Estado quer é tomar dos municípios os serviços, por exemplo, relacionados a marketing, relacionados com produção de software, relacionados com toda a parte de tecnologia e, logicamente, lançar sobre estes não uma alíquota de 5%, mas uma alíquota de 35% ou 30%, como sendo a alíquota do IVA. Esta é a verdade por trás de todas essas maquinações. Não há justiça tributária pretendida. O que se quer aí é assumir o imposto sobre os serviços, tomando e tirando dos municípios esta capacidade, né, de alcançar diversos fatores, importantes fatores, eu diria, dessa nova economia do âmbito da competência municipal e passar para a competência estadual, né? Quando, na verdade, essa competência hoje está no plano
dos tributos municipais. E aí, obviamente, eu também tenho certas críticas, como é o caso mesmo do que nós observamos na atualidade, com vistas a uma série de alterações, e aqui eu faço referência à Lei Complementar 170, que, na verdade, mais não faz do que repetir a Lei Complementar 170 de 2020, né, em face dos mesmos serviços da Lei Complementar 157 de 2016, e que buscam essas duas leis complementares tributar plano de saúde, tributar cartão de crédito, etc., pelo local onde está presente o usuário desse serviço. Eu acho que nós precisamos fazer urgentemente uma grande reforma da Lei Complementar 116, pensando nessa nova economia, pensando nesses novos, mas criar um critério único, criar um critério de tratamento do fato gerador do imposto sobre serviços que seja capaz de assegurar a justa tributação para os municípios, mas sem criar excessivos custos de obrigações acessórias para os contribuintes, sem criar a potencialidade de conflitos de jurisdições para as próprias administrações tributárias e, mais do que tudo, gerando para os municípios um uso adequado e coerente do imposto sobre serviços. Essa não é uma questão que eu quero trabalhar aqui em densidade, mas apenas dizer que, aos meus olhos, a Lei Complementar 116 ela já se esgotou. Ela hoje exige uma nova e renovada compreensão do imposto sobre serviços à luz desta economia desmaterializada que nós encontramos nos dias atuais, né? E é por isso que, pensando nessa compreensão, que nós também precisamos entender que a tributação dos municípios, o modelo tributário dos municípios, assim como dos estados, o que nós temos visto é o Supremo Tribunal Federal fazer a reforma tributária que o Congresso não faz. Então, como veio recentemente uma decisão sobre TBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né, entendendo que o ITBI incidiria nos imóveis que são integralizados em sociedades sobre a diferença de valor entre o valor integralizado e o outro. Como que assumir, né, que está superada a regra do Código Tributário Nacional, que fala da preponderância da destinação daquele bem, o que é realmente preocupante, porque descaracteriza o imposto de transmissão em face de uma norma geral que está no Código Tributário Nacional há mais de 50 anos. Mas isso por quê? Porque o objeto da decisão ali não era um caso revelador das discussões sobre a preponderância ou não da destinação do bem, mas era sobre o valor abaixo daquele que foi declarado. E vejo vocês, isso é suficiente para virar um tema numa repercussão geral e trazer graves distorções. Por isso, nós não podemos esperar do Supremo Tribunal Federal reformas sobre o sistema. Nós precisamos construir isso a partir da democracia e do Congresso Nacional. Nesses termos, eu entendo que um novo modelo do sistema tributário nacional precisa levar em conta uma série de questões importantes. A primeira delas é a garantia da administração tributária na Constituição. O artigo 37, inciso 22, considera as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios atividades essenciais ao financiamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas com recursos prioritários para a realização das suas atividades. Isso também se aplica aos procuradores. Não é? De igual modo, o artigo 167, quando trata da vinculação de receitas no inciso 4, destaca que a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa são vedadas essas vinculações, ressalvadas as destinações de recursos para as ações e serviços públicos para a realização das atividades da administração tributária. Ora,
é a Constituição assegurando a prioridade dos serviços públicos relacionados com a arrecadação de tributos e, ao mesmo tempo, conferindo a esta meios especiais, uma destinação de recursos especiais para que este possa realizar os seus fins. Por isso, quando percebemos uma reforma administrativa que se apresenta no nosso cenário atual, não é, com um grande entusiasmo com a terceirização, isso nos move para uma preocupação sobre o futuro do Estado. Isso é uma reforma administrativa ou uma reforma do Estado brasileiro? O que nós precisamos, logicamente, é de servidores públicos qualificados. Nós precisamos de servidores públicos que tenham eficiência na gestão. Logicamente, não queremos os desmandos, não queremos os excessos, não queremos nada daquilo que seja referente a um Estado que seja um peso para a sociedade. Mas queremos uma administração pública eficiente, qualificada, bem remunerada, coerentemente remunerada, com as responsabilidades que cada um desses servidores tem em seus ofícios. E é exatamente nesses termos que nós olhamos para a segurança jurídica do município. A segurança jurídica dos servidores em relação a essas reformas, a segurança jurídica do município em relação à reforma tributária e à titularidade de receitas próprias, porque é isso que confere a autonomia municipal no federalismo fiscal brasileiro. A segurança jurídica do município em relação ao seu orçamento e às receitas transferidas com máxima transparência e com controle permanente da origem desses recursos, para que, obviamente, o município possa ter, em face do controle dos tribunais de contas estaduais, condições de aferir ali o seu volume de receitas. Essa segurança jurídica do federalismo fiscal, essa segurança jurídica dos servidores municipais, sem dúvida nenhuma, integram esse grande monumento que é a Constituição Financeira Brasileira. Então, quando pensamos numa Constituição Financeira e orçamento, temos que, logicamente, pôr em perspectiva a concretização do conceito de Estado democrático de direito. Isso não é uma falácia, isso não é uma argumentação, isso é a Constituição viva, isso é a efetividade da Constituição. Por isso, a administração tributária tem desafios contemporâneos, dentre outros, a proteção das suas bases de tributação. O grande desafio da administração tributária contemporânea é a defesa das suas bases de tributação. E não só das bases de tributação em relação aos particulares, controlando a evasão fiscal, mas em relação também às unidades do Estado, controlando seus repasses e controlando tentativas espúrias de tomada e de captura das suas receitas tributárias. Por tudo isso, me parece que o futuro da tributação municipal é o futuro de um modelo coerente com o Estado Democrático de Direito, com permanência e continuidade, né, do modelo constitucional, e que possamos marchar juntos nessa perspectiva desafiadora de reformas, mas cientes dos fundamentos e dos princípios que nos trouxeram até aqui. Eu quero agradecer à Associação Nacional dos Procuradores Municipais, quero destacar aqui a gestão e a presidência maiúscula que o doutor Cristiano Giuliani tem feito, juntamente com a sua vice-presidente, a doutora Anne, todos os seus diretores. Renovar aqui o agradecimento ao doutor Gustavo por esse convite e todos os demais, e o próprio doutor Cristiano, que insistiu tanto para que eu pudesse estar com vocês. Mas eu quero simplesmente rever e dizer o seguinte: né, essas transformações que nós estamos vivendo não podem ficar só no seio da administração geral. Vocês têm hoje um grande desafio, que é a reforma tributária também no processo. Percebam a reforma tributária das transações tributárias, da arbitragem, da possibilidade do uso da arbitragem tributária, da conciliação, da recuperação da dívida ativa, do diálogo e da mediação com os contribuintes.
eu não tenho a menor dúvida em dizer a todas as senhoras, todos os senhores, que a Procuradoria da Fazenda Municipal tem muito, em termos de capacidade de gestão, a concretizar em busca de receitas para a superação das crises econômicas e sanitárias que estamos vivenciando. Muito sucesso no Congresso e que todos aproveitem ao máximo todas essas palestras, que certamente serão muito profícuas. E obrigado a todos. Boa noite. Professor Heleno, como nós já sabíamos, e bem sabíamos antes, brilhante exposição, muitíssimo obrigado. A didática, a clareza e a profundidade se unem inteiramente nas suas palavras. E algumas dessas palavras, dessas expressões que são muito caras para todos nós. Quando o senhor menciona a democracia, quando fala de concretização de Constituição, de realização de direitos fundamentais e de Constituição, e atrela isso a orçamento, receitas e despesas como conceitos vinculados e não conceitos soltos, apenas como redução de gastos fiscais, como se fosse possível que isso se desse isoladamente, e ter como primado a Constituição, casa muito com a nossa defesa associativa. Nós temos ao longo destes 22 anos de existência da nossa Associação Nacional, nós temos tido essa defesa persistente destes princípios, e é com base neles que nós trabalhamos toda a nossa árvore de questões daí derivadas, de questões corporativas e, claro, dentro da política associativa. Mas nós nunca podemos nos descurar deste primado, porque é ele que nos direciona. E o senhor diz, isso não é uma falácia, não é? E tanto temos ouvido discursos proferidos neste sentido, né, de isso será, mas isso é uma bobagem, isso é apenas um argumento, isso é apenas como se isso fosse de somenos, né, quando sabemos que é exatamente o oposto. É daí que nós temos que partir para ter todo o raciocínio que daí deriva, né? Então essa construção, que também eu acho uma palavra muito forte, né, nesse contexto, essa construção de todo um sistema tributário e que se debruça maravilhosamente, claro, como sempre, e temos ouvido, e todos que o temos ouvido, mas a construção de princípio federativo, nós estamos realizando a Constituição, né? A expressão que o senhor usou, Constituição viva, nós estamos concretizando essa concretização, né, que surgiu no constitucionalismo aí do século XX, e tão bem cunhada a expressão, e que vem e hoje se faz cada vez mais urgente nos nossos discursos, nas nossas práticas, no exercício da nossa função de preservação e defesa dos municípios como ente federativo, né? Esta é uma bandeira que, no fundo, é defender a Constituição. Muito obrigado, honrado com a sua presença e participação. Nós temos neste congresso, e aqui eu anuncio ao senhor e a todos que nos assistem, 1.682 inscrições. Então, são muitos participantes, realmente superou as nossas expectativas. Viu, mais uma vez, uma alegria imensa em tê-lo conosco. Muito obrigado, professor Heleno Torres. Eu que agradeço. Nós vamos agora caminhar já para o encerramento, e eu vou chamar, que está aqui do meu lado, embora ninguém esteja vendo, mas o doutor Eduardo Floriano. Eduardo Floriano, que fará aí os convites para os próximos capítulos do nosso evento. Boa noite a todos, muito obrigado, e até amanhã, já antecipando o que o Eduardo vai dizer, até amanhã às 9 da manhã. Abraços. Bom, então eu gostaria de reforçar o convite, que amanhã os nossos trabalhos começam 9 horas da manhã, com os debates dos enunciados propostos nos grupos de trabalho. Nós temos amanhã 3 áreas de interesse para debate, e de 9 horas até as 12. Voltamos 1 hora com painel especial até as 15 horas, e 17 horas teremos reinício com
as demais palestras. Serão 3 palestras, cada uma com 1 hora, finalizando aí às 20 horas. Então, espero todos amanhã logados aí no sistema. Acredito que até amanhã todos já terão aprendido a mexer realmente, a usar essa tecnologia. Tivemos algumas pessoas com dúvida hoje, mandando mensagens, mas eu acredito que até amanhã tudo estará mais rápido, mais tranquilo de usar. Eu quero lembrar que amanhã, como na parte da manhã são debates, né, o link para o uso da sala do Zoom, como todos debaterão ao mesmo tempo, o link está lá dentro do campo observações, lá, orientações, desculpa, né? Nós vamos ter o link lá para cada área de interesse. Então, né, verifiquem lá na hora que vocês forem entrar, nós vamos ter lá aquele botãozinho do play lá, mas na verdade ele só vai orientar a entrada dos participantes no link que consta no campo observações. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos aqui hoje e aguardo todos amanhã novamente para a continuidade do nosso evento. Muito obrigado.